Meu esposo me abandonou pela chefe, mas ela descobriu que eu era a investidora secreta. A chuva martelava as janelas do apartamento nos jardins, engolindo o brilho da cidade iluminada. Ana estava ali, parada, olhando para o telefone com as mãos geladas, o corpo involuntariamente tremendo. A mensagem na tela era curta, crua demais para ser real. Sai de casa, estou com ela. Ela não precisava dizer quem era ela. Ana sabia muito bem e de uma forma horrível, como um soco no estômago. Aquela traição perfurou sua alma. O marido dela, Rafael, o homem com quem dividira anos e um silêncio confortável, a havia trocado pela chefe dele. Clara, a mulher elegante, ambiciosa, a esfinge de ferro que mandava nos bastidores do império financeiro onde trabalhavam. Aquele golpe nunca tinha passado pela cabeça de Ana, que sempre se mostrou serena, discreta demais para ser notada. Mas não era só isso. Ana guardava um segredo que pulsava como um vulcão adormecido. Era ela sozinha quem mantinha a empresa nos trilhos, com investimentos secretos que ninguém imaginava. Nem Rafael, nem Clara. Agora tinha que encarar duas realidades torturantes: o abandono selvagem e a certeza amarga de que a inimiga, sem saber, andava pisando num terreno que Ana construiu com dinheiro, visão e muita astúcia. Ela não podia chorar, não naquele momento. O nó na garganta apertava tanto que parecia que ia se sufocar. Respirou fundo. A noite fria da São Paulo chuvosa engoliu seus passos quando saiu do quarto, emitindo um som seco sobre o carpete, uma caminhada hesitante em meio à tempestade que jazia dentro dela. No dia seguinte, os encontros forçados viraram rotina. Clara surgia com seu sorriso controlado, um olhar que parecia medir cada movimento. Ninguém na mesa notava a tensão, mas Ana sentia como se estivesse dentro de um thriller. Cada conversa entre ela e Rafael carregava uma ameaça velada. A chefe queria a cadeira do comando. Queria o que Ana escondia. E Ana, invisível para todos, escutava, agia, calculava. Um almoço no escritório. Clara tocou no assunto da crise que abalava a empresa. Precisamos mudar a estratégia. O conselho está insatisfeito, ela falou, com voz que cortava o ar como faca. Ana segurou um copo de água, sentindo a saliva sumir, o coração batendo descompassado. Ela sabia que sem seus investimentos, a empresa afundaria num mar de dívidas insondáveis. Se Clara assumisse o controle, não haveria mais lugar para Ana. A vulnerabilidade latejava, uma certeza fria como aço. Mas as peças se mexiam também por dentro. Num arquivo antigo que revisava numa madrugada insones, Ana encontrou uma fotografia desbotada. Ali estavam ela e Clara, jovens numa festa de faculdade. A expressão de Clara guardava um segredo que nem ela mesma parecia entender direito. Como? Por que aquela conexão enterrada no passado era uma rachadura na história que nenhuma das duas tinha coragem de enfrentar? O que Clara sabia? O que Ana escondia? Era um campo minado emocional, tempestade prestes a estourar. Ana fechou os olhos por um instante, sentindo uma mistura avassaladora de raiva, medo e uma vontade perigosa de agir, de lutar pelo que era seu, mesmo que fosse no escuro, mesmo que tivesse que destruir algo ou alguém para sobreviver.
Seu corpo inteiro tremia, não só pelo frio, mas pelo peso da decisão que se aproximava rápido demais. Será que é possível proteger tudo e ainda sair inteira? Ou aquela escolha a faria virar pessoa que ela sempre jurou jamais ser? A dúvida ficou no ar, cortando o silêncio do apartamento com uma lâmina invisível. Nem ela, nem Clara tinham controle real daquela história prestes a explodir. E a São Paulo cinzenta, lá fora, só observava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições, sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana mal conseguiu fechar os olhos naquela noite. A tempestade ainda rugia lá fora, mas o que a queimava por dentro era bem pior. O peso da mentira que carregava e a traição escancarada na tela do celular. Rafael tinha abandonado tudo pelo que construíram, pela mulher que era sua chefe, e sem perceber dava tapinhas nas costas da dona do jogo. Na manhã seguinte, o prédio parecia mais pesado, o ar denso demais. Ana entrou no elevador de olhos fixos no chão, corpo tenso. No escritório, o clima era um silêncio cortante entre ela, Rafael e Clara. Cada palavra trocada virava faca no peito. Ana sentia o olhar da chefe deslizando até ela, com aquele sorriso que não alcançava os olhos. No meio da reunião, a rotina da empresa começava a esfarelar, junto com a confiança de Ana. Mas aí veio o telefone, uma ligação urgente da contabilidade. Ana atendeu no canto da sala, disfarçando. A voz do outro lado era arrastada, pesada. Senhora Ana, detectamos uma movimentação financeira irregular na conta da empresa. Os valores são expressivos. Parecem ter sido transferidos para um destinatário desconhecido. O sangue congelou na veia dela. Como assim transferência desconhecida? Falem direito, por favor. A voz tremia. A pessoa do outro lado disse o nome que fez o chão sumir sob seus pés. Clara. Era de Clara que tinham saído as transferências suspeitas. Ana sentiu o corpo congelar, as mãos formigando, os olhos queimando. Não era só uma disputa pelo poder ou pelas moedas no balcão. Era um golpe calculado, uma traição que atravessava mais fundo do que ela podia imaginar. Clara não queria ser só a chefe, queria a falência da própria empresa, a ruína completa. E mais perverso, queria destruir Ana. Ana piscou, tentando se firmar. Ela sempre pensou que o rancor e a guerra fossem entre aquelas 4 paredes, nas reuniões tensas. Mas aquilo era diferente. Aquilo já estava no sangue da empresa, nas contas, nos números frios que derrubavam tudo. Rafael, de repente, apareceu na porta da sala, pálido, suando frio. Ana, eu preciso contar uma coisa. Tem uma coisa que vocês dois não sabem. Ana encarou ele, qualquer esperança murchando rápido demais. Vai logo. Ele respirou fundo, como se carregasse um peso imenso. Eu não sou seu marido. Foi como se alguém tivesse ligado o ar-condicionado do inferno. O quê? Onde ela sentiu uma lágrima escorrer, mas a voz saiu reta, dura. Você está brincando? Como assim não é meu marido? Cala a boca, por favor. Deixa eu falar. Eu só comecei essa vida com você para me aproximar do que a Clara queria.
Eu sou um espião, tipo, de agente interno contratado para sabotar a empresa enquanto fingia ser seu esposo. O casamento era uma fachada. A Clara planejou tudo, mas eu mudei, me envolvi de verdade. Por isso não contei antes, tinha medo de perder você. O peso explodiu na cabeça de Ana como um trovão sem aviso. O homem que ela amava, ou achava que amava, era um agente duplo. O inimigo que ela imaginava fora, só um rosto. A verdadeira guerra estava muito mais perto, dentro de casa, envolvendo tudo que ela tentou proteger. O suspiro dela cresceu no silêncio tenso. A pergunta cortante ficou no ar. Sika, será que o amor de Ana fora só mais uma peça nesse jogo de mentira? E o dinheiro escondido, os investimentos secretos, seriam mais uma arma numa disputa que nem ela percebia direito. Por trás da janela, o céu escurecia rápido. A sombra da dúvida era enorme. Tudo o que Ana acreditava estava de cabeça para baixo. E ela ainda não sabia em quem confiar, quem era inimigo e quem era aliado. Enquanto isso, Clara recebeu uma mensagem que fez o sorriso dela sumir por um instante. Amanhã cedo, Ana vai saber a verdade sobre seu passado. O relógio da cidade pulava segundos silenciosos. A bomba estava prestes a explodir e ninguém sairia ileso dali. O relógio da cidade marcava segundos lentos demais para o que acontecia dentro daquele escritório. Ana encarava Rafael como se ele tivesse acabado de disparar a mão numa mão de cartas cheia de coringas escondidos. A voz dele era um sussurro pesado, carregado de culpa. Mas antes que ela pudesse engolir essa bomba, o telefone tocou de novo. Era Clara. A face dela apareceu no visor, inexplicavelmente calma, com aquele sorriso cortante. Ana atendeu com as mãos tremendo. O que você quer, Clara? Ela engoliu o nó na garganta, esperando o pior. Só vim avisar uma coisa que vai vir à tona amanhã, Ana, Clara disse, quase brincando. A verdade é sempre uma estrada torta, né? E tem umas curvas que ninguém espera. Ela pausou. Você vai descobrir que não é só seu marido que anda mentindo. Tem coisa muito maior aí. Coisa que pode destruir partes de você que você nem imagina. As palavras ecoaram como um trovão no silêncio da sala. Ana sentiu o chão sumir de novo, mas um sexto sentido a fez avisar. Se for qualquer coisa com minha família, eu não vou aceitar. Ah, não é só sua família, Ana. Clara soltou uma risada seca, quase cruel. Prepare-se para encarar o que nunca quis enfrentar, o seu próprio sangue. Ana desligou. A cabeça dela latejava. De repente, o telefone no corredor tocou. Era uma ligação do hospital. O coração dela congelou. Ela saiu correndo, tropeçando nos passos descuidados. Até que avistou. Uma enfermeira com expressão grave segurava uma pasta. Ana, sua mãe sofreu um acidente. A enfermeira falou com uma voz baixa, mas firme. Eles pediram para que você viesse o mais rápido possível. É grave. O mundo de Ana virou um caos em segundos. O prédio, o escritório desapareciam numa névoa pesada. Ela sentiu uma pressão atroz no peito, como se alguém apertasse uma esponja cheia de dor. No caminho para o hospital, Rafael apareceu do nada, parado na porta de saída do prédio, pálido mais uma vez. Ana, eu preciso te falar a verdade, não só sobre mim, sobre a sua mãe, Claire. Eu conheço essa história toda mais fundo do que você imagina. Ela o olhou, tirando forças de uma dor que nem sabia que existia. Fala. Então, antes que eu desabe. Ele respirou fundo, lutando para escolher as palavras. Sua mãe não. Ela nunca foi só a mulher que você conheceu. Claire estava envolvida num esquema enorme de lavagem de dinheiro, bem naquele mesmo lugar onde você faz seus investimentos secretos. Ela era a peça-chave para esconder tudo.
E quando percebeu que a coisa ia explodir, resolveu sumir. Ana engoliu a vontade de vomitar. Aquilo era absurdo demais. Sumir? Como assim? Ela sumiu? E o acidente? Rafael sacudiu a cabeça. Não foi acidente. Foi tentativa de silenciar ela. O carro parou em frente ao hospital. Ana desceu rápido, precisando prender a respiração para não gritar. Quando entrou na sala de espera, Clara estava lá, sentada, impassível, com os olhos fixos em Ana. Surpresa! Ela disse sem sequer se levantar. Não esperava te encontrar aqui tão rápido. Ana encarou-a, o corpo congelado ao descobrir o que ninguém queria admitir. Clara não era só a mulher que roubou o marido dela. Ela era verdadeiramente por trás do caos, a aranha que puxava os fios desde sempre. Tudo o que você me contou, Rafael, é o que eu suspeitava há tempos. Clara começou devagar. Mas tem um detalhe que você não sabe. Ana, Claire, a sua mãe, não desapareceu só por medo. Ela fugiu porque sabia demais. Ela estava comigo. Aquela frase cortou o ar como faca. Ana sentiu um calafrio que subiu pela espinha até a cabeça. Isso mesmo, Clara continuou, com um sorriso quase vitorioso. A sua mãe era minha parceira. Criaram juntas a maior rede de fraude que essa empresa já viu. E você, Ana, estava investindo dinheiro sujo o tempo todo, sem saber. Seus segredos, seus passos, sua ostentação silenciosa. Tudo alimentava esse monstro. E agora sabe por quê? Porque eu nunca quis que você soubesse da sua própria história. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo num piscar de olhos. A mulher que ela achava inimiga revelava que sua mãe não era vítima, era cúmplice. Que o casamento de Rafael foi só um jogo dentro de outro jogo. E que Ana, a grande investidora secreta, estava sustentando um castelo de areia prestes a ruir. Seu coração apertou. A dor se transformou em fúria, em medo. Ela caiu sentada, o rosto entre as mãos. Enquanto a verdade cortava mais fundo do que qualquer traição. E antes que pudesse respirar, o telefone dela vibrou com uma mensagem anônima. Só tinha uma frase, em letras garrafais. Sua mãe não era a única que escondia segredos. Abra os olhos, Ana. O silêncio caiu. A chuva caiu forte lá fora. E dentro dela, uma tempestade ainda maior começava a bater. Quem era essa mensagem? O que mais estava por trás nessa história? Ana sabia que dali em diante nada seria como antes. E a próxima peça desse jogo mortal estava prestes a ser revelada. O celular vibrava pesado na mão trêmula de Ana. A chuva martelava o vidro da sala de espera do hospital. Um som seco, constante, quase sufocante. Ela encarava aquela mensagem louca, cruel. Sua mãe não era a única que escondia segredos. Abra os olhos, Ana. O que isso significava? Quem queria atormentar ela assim? O medo apertava o peito. Um nó que pulsava e expandia, deixando difícil até de respirar direito. De repente, o barulho. Da porta se abriu. Passos apressados e uma voz rouca cortaram o silêncio. Ana, eu... Rafael entrou, rosto pálido, as mãos nunca parando de tremer. Antes que Ana pudesse falar, o chão parecia se partir. As luzes da sala tremeluziam, a visão dela ficou turva por um segundo. E então, num instante de silêncio que parecia pesar toneladas, o corpo de Rafael caiu no chão com um baque seco. Um grito engasgou na garganta dela. Um grito que não saiu. Ele não se mexeu. O olhar dele procurou o de Ana.
Um pedido desesperado no meio da quase em sussurro. O corredor se encheu rápido de vozes, passos correndo. Mas tudo parecia distante demais, como se o mundo lá fora tivesse se desligado. Quando chegaram os paramédicos, Ana seguiu atrás deles, quase tropeçando. Dentro da ambulância, Rafael abriu os olhos uma última vez. Olhar pesado, carregado, quase suplicante. Ana, eu não sou quem você pensa, ele murmurou e o mundo dela escureceu. No hospital, horas de espera cruel. O apartamento, o escritório. Ao outro lado não tinha tom, só um silêncio pesado antes de uma frase. Era Clara. Elas falavam de planos, de dinheiro, de falsificação, não só da empresa, mas de um esquema muito maior. Ana sentiu o chão se abrir embaixo dela. A mãe dela e Clara? Parceiras? Mas esse não era o pior. Na sequência, Rafael apareceu no vídeo, não como marido, mas como cúmplice consciente. Ele não era uma vítima. Ele foi parte ativa daquela trama. Seduzir Ana, ganhar sua confiança, manter ela cega enquanto construíam a armadilha perfeita. Ana sentiu o ar faltar. As imagens mostravam momentos dele atendendo telefonemas secretos, trocando envelopes, sussurrando ordens para Clara. Tudo que ela amou, tudo que achava real, virou mentira. Ela saiu da sala cambaleando, o coração batendo descontrolado, quase explodindo. Lá fora, no corredor, um murmúrio se formava. Pessoas que não deviam estar ali começaram a aparecer. Colegas, seguranças, rostos frios que ela nunca quis ver naquele momento. Ana, Clara surgiu, como uma sombra, os olhos brilhando numa mistura de triunfo e frieza. Surpresa, né? A história nunca foi o que parecia. Ana tentou falar, mas a voz sumiu. O mundo dela desabou, não por uma, mas por 3 traições enterradas. A mãe, o marido e a mulher que sempre chamou de inimiga. Clara se aproximou, sorrindo cruel. Você sempre foi minha jogada favorita. A grande investidora, a peça-chave que nem sabia que estava nas minhas mãos. Agora o jogo começa para valer. O silêncio foi quebrado por um barulho súbito. O alarme disparou. Sinal de invasão no hospital. Luzes vermelhas piscavam. Vozes ecoando ordens. Ana e Clara se entreolharam, mas o choque profundo era o mesmo. No meio da confusão, Rafael, ainda fraco, tentou sentar-se na cama. A expressão dele era de quem carregava o peso do mundo, uma culpa que nunca foi só dele. Ele olhou diretamente para Ana. Eu quis te proteger, foi tudo o que conseguiu dizer. Mas Ana já não sabia mais quem merecia seu medo, nem seu ódio. Lá fora, a chuva apertava. O céu parecia prestes a desabar. E Ana, sozinha no meio daquele caos, só conseguia pensar numa coisa. O que diabos mais estava escondido naquele jogo sujo que ela nunca percebeu jogar? Porque uma coisa agora era clara. A verdade que ela buscava não era só uma bomba. Era um arsenal à disposição de pessoas que matariam para vencer. E naquele instante, Ana soube. Ela tinha acabado de entrar na mira mais perigosa de todas. A chuva continuava batendo forte nas janelas do hospital. Ana estava ali, sem reação, encarando o vazio, com o celular ainda na mão. O alarme seguia disparado, luzes vermelhas brilhavam no corredor e, por algum motivo, apesar do caos em volta, o mundo dela tinha parado. Rafael estava ali, deitado,
pálido, com aquela voz fraca, tentando alcançar o que ela ainda não conseguia enxergar. Quando ele falou, eu quis te proteger, foi como um estilhaço que cortou as poucas pontes que Ana tinha com ele. Mas antes que pudesse se firmar, algo aconteceu. O monitor cardíaco disparou o aviso agudo e estridente ecoando pela sala. Ninguém percebeu a figura que apareceu silenciosa na porta da emergência. Um homem vestido de branco, mas diferente. Não era nenhum médico nem enfermeiro. Ele segurava um envelope guzo, amarelado pelo tempo, e vinha com passos firmes, decididos. Ana levantou o olhar, confusa. O homem parou a poucos metros e revelou a voz. Ana, você precisa ver isso antes que seja tarde demais. Ela piscou, o coração disparando. A sala passou a girar em câmera lenta com aquele convite pesado. Alguém abriu o envelope e entregou uma pilha de documentos amassados. Ana puxou os papéis. Era um dossiê antigo, cheio de recortes de jornal, anotações e fotos desfocadas. E então veio a bomba. O homem continuou. Você acha que tudo começou com... Sua mãe ou com Clara? Você está enganada. Ana, essa história tem raízes muito mais profundas. E seu marido, Rafael, é só a ponta do iceberg. Ana engoliu em seco, a boca seca. Ele jogou na mesa uma foto em preto e branco, que parecia arrancada de um passado remoto. Era uma imagem dela, ainda criança, nos braços de um homem diferente. Um homem que ela jamais viu pessoalmente. Esse é seu pai verdadeiro, disse ele, quase sussurrando. E ele não era um filântropo qualquer. Ele estava no centro de um dos maiores esquemas de corrupção do país. Mas o pior não é isso. Ana piscou. Os olhos se encheram d'água. O que você quer dizer? O homem citou o último recorte de jornal. Amarrotado, com título em letras garrafais, executivo desaparece após denúncias da maior quadrilha financeira. Era o pai dela, acusado de fraudes bilionárias, acusado de mandar matar só para manter o poder. Sua mãe não fugiu do nada. Ela estava tentando proteger você dele. E Rafael, ele não só foi pago para te enganar, ele é filho dele, quer dizer, seu irmão. Você e Rafael são irmãos, Ana. O mundo por trás daquela sentença desabou de vez. Ana sentiu a lágrima que ela tentou segurar escapar. O aperto no peito que a sufocava desde o início cresceu até explodir. Rafael? Irmão? Como podia? O casamento, as mentiras, os segredos todos tinham um sabor completamente novo. Um veneno ainda mais doloroso. De repente, o telefone vibrou de novo. Era uma mensagem. Só uma palavra. Esqueça. Naquele momento, passos apressados chegaram correndo. Clara entrou, parando com seu sorriso que derretia em choque ao ver o dossiê aberto na mesa. Vocês já sabem demais, ela sussurrou. Olhos escuros e frios. E isso muda tudo. Ana levantou os olhos e encarou Clara, que pela primeira vez não parecia vilã absoluta, mas uma peça ainda mais complexa, uma vítima e carrasca num tabuleiro maior, o mundo dela. Que já estava em ruínas, virou um novo abismo sem fundo, e enquanto o alarme ecoava e o ruído da chuva aumentava lá fora, Ana percebeu que a verdadeira batalha não era contra inimigos visíveis, era contra sangue, mentira e destino, e ela estava presa no meio disso tudo. A pergunta que dominava o silêncio dentro dela era cruel e simples. Se Rafael era seu irmão, quem diabos ela realmente era? A resposta, Ana sabia, estava prestes a rasgar sua vida ao meio de um jeito que nada nem ninguém poderia consertar. E mesmo sem saber para onde correr,
Ela sabia que não existia mais volta. O silêncio esmagava a sala. Ana encarava Clara com os olhos secos, mas a cabeça girava, como se tivesse levado um soco brutal. A frase ecoava: "Você sabe demais. Isso muda tudo." Mas o que, de fato, mudava? Foi aí que o inesperado aconteceu. As luzes do hospital piscaram. Uma queda rápida, mas suficiente para deixar tudo em penumbra por alguns segundos. O alerta do alarme se intensificou. Os corredores se encheram de vozes. Apressadas, vozes nervosas e confusas. Ana sentiu o corpo gelar. Alguma coisa estava errada demais. Quando a luz voltou, o que ninguém poderia prever aconteceu. O telefone de Ana tocou. Alto, estridente. Ela hesitou, a mão tremendo, porque aquele toque não era normal, era mais urgente. Atendeu na primeira chamada e uma voz disfarçada, rouca e cortante, invadiu seu ouvido. "Ana, você acha que sabe a verdade?" A voz sussurrou, como se estivesse rastejando no silêncio. "Está enganada demais. Você não passou de um fantoche desde o começo." O coração dela disparou. "Quem é você? O que quer?" "Eu sou alguém que estava observando. Cada passo, cada segredo, inclusive o seu. O jogo é bem maior, sabe? E sua mãe, seu pai, Rafael, Clara, todos tão sujos quanto você." Pausou, deixando o fio subir pela espinha de Ana, mas ninguém te contou o principal. Antes que Ana pudesse falar, o barulho de uma porta se arrombando perto deles os paralisou. Pessoas entraram correndo, vozes de segurança, médicos, e no meio daquele turbilhão, um grito cortou o ar. "O que estão fazendo com ele?" Ana se virou e viu Rafael sendo levado de maca, mas seu corpo estava agora coberto por manchas escuras. Manchas que nenhum hospital deveria ter visto. O rosto dele parecia irreconhecível, como se estivesse sofrendo uma transformação brutal. Isso não pode estar acontecendo. Foi tudo o que Ana conseguiu pensar. De repente, uma enfermeira aproximou-se dela, com o olhar trêmulo e as mãos sujas de algo que Ana não queria saber o que era. Ela pestanejou, a voz vacilando. "Senhora Ana, seu marido não está apenas morrendo. Algo pior está acontecendo. Não é só o coração dele, é como se algo dentro dele estivesse se virando contra ele. Algo que ninguém sabe explicar." Ana engoliu seco, o medo cortando cada músculo do corpo. Ela percebeu que precisava se afastar, mas foi nesse instante que o envelope amarelado caiu no chão, aberto. Ali, para todo mundo ver. Estava uma foto nova, não só do Rafael, mas da própria Ana. Aquela foto tinha uma anotação assustadora no verso. "Experimento X, sujeito 47, resultado, mutação em progresso." Os gritos subiram. As pessoas recuaram, olhando para Ana como se ela fosse a fonte do apocalipse. Ana agarrou a foto. O mundo dela se partindo em 1000 pedaços. Rafael, o homem que ela pensava conhecer, não era apenas um cúmplice, um espião, um irmão perdido. Ele era algo diferente. Um experimento genético, criado em segredo para controlar tudo ao redor. E ela, sem saber, havia sido a investidora das bases daquele monstro. A voz estranha no telefone retornou, rindo, cruel. "Bem-vinda, Ana. Você é a criação final, o elo perdido entre ciência e poder. Seu passado, seu dinheiro, sua família. Tudo manipulado para que você carregasse esse segredo sem sequer perceber.
A sala piscou em silêncio tenso. Ana sentiu as lágrimas queimarem, misturadas com raiva, incredulidade, medo. Nada fazia sentido. Tudo era mentira. Ou pior, a verdade era o pesadelo. Clara, que até agora estava parada, saiu das sombras com um sorriso que parecia mais humilhante do que vitorioso. Você achou que era só uma investidora? Uma vítima? Ela provocou. Ana, você é o laboratório ambulante, a peça que fecha o ciclo. Rafael não morreu porque quis. Ele está se tornando algo além do que esse mundo entende. E você tem a chave para controlar ou destruir tudo isso. O barulho do alarme virou um sussurro aterrador, enquanto Ana encarava Rafael, que agora não era só seu irmão, seu espião, seu traidor, mas um presságio do que ela estava destinada a enfrentar. E ali, no meio daquela sala de hospital que pulsava com segredos e mentiras, Ana percebeu que a verdade que buscava não era uma resposta, era uma maldição que acabara de começar. A chuva martelava lá fora, mas dentro dela a tempestade já tinha estourado. E a próxima jogada, nem Ana, nem ninguém tinha a menor ideia. Ficou tudo em silêncio, até o som de um batimento cardíaco estranho, diferente do normal, ecoar pelas paredes. O silêncio morreu junto com o último batimento estranho que ecoava pela sala. Ana encarava Rafael, olhos arregalados. O corpo rígido, feito uma estátua de gelo. O ar parecia ter sumido da sala. O peso esmagador da verdade comprimindo seu peito até a dor quase não deixar ela respirar. De repente, o rosto de Rafael mudou. Não era mais aquele homem pálido, fraco, desesperado. Algo estava diferente. Os olhos dele ficaram negros, opacos, como um buraco sem fim. A pele tremia, com um tom mais pálido que antes, e uma voz distorcida escapou da garganta. Ana, você nunca foi humana. Nunca. Ela deu um passo atrás, o coração batendo tão forte que parecia que ia atravessar o peito. O quê? A voz dela saiu falha, um misto de medo e descrença. Ele sorriu, um sorriso horrível, carregado de algo que não pertencia àquele mundo. Você é parte de uma experiência que nasceu da ciência e da ganância. Seu DNA foi alterado, combinado com tecnologia que você nunca viu. Rafael só existiu para manter essa mentira, para esconder a verdade que você é, a chave para um projeto que nunca deveria ter ganhado vida. Ana sentiu as pernas tremerem. Sua cabeça rotava, tentando juntar as peças que não encaixavam mais. O combate interior virou tempestade quando Rafael continuou. Eles precisam de você para ir além. Não como humana, mas como um sistema vivo, um código ambulante que pode controlar tudo o que criaram. Os investimentos, o dinheiro, o poder, tudo isso está ligado a você. A porta da sala explodiu de repente com força, arremessando Ana contra a parede. Pessoas mascaradas, com roupas escuras e armadas, invadiram o hospital. Gritos, ordem para todos baixarem as armas. Clara apareceu, a Regina daquela cena macabra, fria, calculista. Ela olhou para Ana com aquela calma que dava medo. Chega de joguinhos, Ana. Você foi criada para isso. Uma arma perfeita. Sua mãe, Rafael, eu, todos fazemos parte da mesma mentira gigantesca. O quarto ficou uma confusão. Ana conseguia ouvir juramentos, ameaças e ordens, mas só via um único pensamento claro. Ela não era nada do que achava ser. Então, em meio ao caos, Rafael se levantou. Não mais fraco, mas com uma força assustadora, como se tivesse tocado de pele e rompido as amarras da fragilidade humana.
Ana, escuta, ele falou, a voz firme e cheia de uma urgência desesperada. Se eles nos querem mortos, é porque temos a chance de parar tudo isso. Você não pode deixar que te transformem naquilo que planejaram. Ana se segurou na beirada da maca, o calor do desespero ardendo atrás dos olhos. Mas quem? Quem somos nós? Realmente, a pergunta parecia um grito silencioso. E aí veio o ruim. Um estrondo sacudiu o hospital. Luzes piscando, alarmes gritando. O chão tremeu por um segundo, como se o prédio cedesse. Um corpo caiu na porta, uma figura caída em meio à fumaça e ao cheiro forte de queimado. O som rouco de passos apressados ecoou. Ana virou a cabeça e reconheceu aquela figura, o homem que lhe entregou o dossiê. Ele engasgava, cuspindo sangue, os olhos vagos. Em seus dedos trêmulos, uma pequena caixa preta caiu no chão. Antes que alguém pudesse reagir, ele murmurou, quase morrendo. Não, confia em ninguém. O verdadeiro inimigo está dentro. Ele caiu no chão e a respiração parou. Clara sorriu cruel e jogou os olhos para Ana. Você não sabia, né? A ameaça não é só externa. Esse jogo, essa guerra, você está no centro de um plano muito maior do que imaginava, ela disse, inclinando-se para o rosto de Ana, sussurrando como se dissesse uma sentença final. E agora que o filho de Ana está morto, quem vai controlar a chave, Ana? Você ou o monstro que carrega dentro? Ana ficou parada, o corpo preso entre o medo e a fúria. A chuva lá fora continuava, implacável. E naquele momento, o que mais assustava não era a tempestade lá fora. Era o fato de que o inimigo não só estava dentro dali, como também dentro dela mesma. E então, no meio daquele silêncio frio, o celular dela vibrou. A tela acendeu com uma única palavra piscando em vermelho. Acorde. Ana soube, sem sombra de dúvida, que seu mundo estava prestes a ruir, de novo, e que a próxima fase daquele jogo mortal seria questão de segundos. O que ela não sabia era que isso seria só o começo de uma verdade ainda mais devastadora. Uma que poderia apagar tudo o que ela já foi e quem ela acreditava ser de verdade. O celular vibrava na mão de Ana, a palavra acorde vermelha na tela, brilhando como um aviso morto no escuro da sala de hospital. O som do alarme diminuía, engolido pelas vozes confusas e os passos apressados lá fora. A chuva batia forte na janela, um tambor frenético que parecia não deixar ninguém respirar direito. Ana respirou fundo. Precisava pensar. Mas antes que pudesse se mover, a porta da sala se abriu de uma vez. Um homem entrou com pressa, diferente daquele de branco que trouxe o dossiê. Esse era outro, cabelos grisalhos, olhar duro e vinha sem aviso, como um vendaval. Você não deveria estar aqui, ele falou. A voz pesada, mas sem ameaças diretas. Eu sou Dr. Augusto. Trabalhei nesse hospital por anos. Vi coisas que ninguém queria, coisas que sua história está muito além do que imagina. Ana parou, a mão ainda segurando o celular. Quem é você para vir me dizer isso? Qual a próxima mentira? Ele se aproximou, segurando um folder amarelo, rasgado nas bordas. O que aconteceu aqui? Com Rafael? Com você? Não. É só ciência, não é só corrupção. É controle, experimento, mas não o que eles contam. Ana encarava ele, desconfiada, o peito latejando. O homem hesitou, respirou fundo. Rafael não é seu irmão, ele disse pausado, quase se desculpando. Nem você é o que pensa. Vocês foram criados para isso, sim, mas não da forma que Clara contou. O pai verdadeiro de vocês não morreu. Aliás, ele quer vocês vivos por um motivo muito simples.
Vocês estão ligados a algo dentro do seu DNA que não deveria existir. Algo que eles ainda não conseguem controlar. Ana sentiu a cabeça girar. Do que você está falando? Isso é loucura. Doutor Augusto suspirou e puxou um pendrive do bolso. Aqui tem provas. Eu sei que você confia em ninguém mais, mas se quer entender a loucura em que caiu, precisa ver isso. Ela pegou o pendrive, mente em turbilhão. A luz da janela tremia, a chuva incessante parecia uma sentença. Um silêncio pesado caiu entre os dois, pesado como chumbo. De repente, o som da porta se fechando rápido. Ana olhou e encarou Clara, que entrou como se fosse dona do mundo, o sorriso frio escorrendo no rosto. Vai abrir a caixa de Pandora, Ana? Vai mesmo? Clara falou, andando devagar. A presença pesando na sala. Ana segurou o pendrive. Chega de mentiras, Clara. Quero a verdade. Clara deu uma risada curta. A verdade não está no que você acha. Está no que vai acontecer agora. Antes que Ana pudesse reagir, o doutor Augusto deu um passo para trás, tirando uma pequena arma do bolso. Desculpe, Ana, mas não posso deixar que você veja isso. Ana arregalou os olhos. Seu corpo congelou. Clara deu um passo à frente, olhos brilhando. Eu avisei que o jogo começava para valer, disse Clara, a voz cortando a sala como uma navalha. E então, com um movimento rápido, Dr. Augusto puxou a arma, mas não apontou para Ana. Mirou Clara no peito. O sorriso dela desapareceu em um segundo. Você não tem controle disso tudo, Clara, ele falou firme, e não vai mandar mais ninguém. Ana sentiu o peito apertar, a adrenalina explodindo. As duas mulheres ficaram engajadas num duelo silencioso, o peso daquela ameaça invisível pendurado no ar. Mas antes que alguém pudesse se mover, um barulho abafado cresceu atrás delas. O chão tremeu como se o hospital inteiro tivesse decidido se partir. Ana se virou, o coração quase saindo pela boca. No corredor, uma figura encapuzada avançava. Passos rápidos, quase bestiais. Os seguranças correram, mas foram dominados facilmente. A máscara caiu. Era Rafael. Só que não era o Rafael que Ana conhecia. Seus olhos estavam opacos, vazios, brilhando com uma luz que não era humana. A pele assumia um tom que os médicos jamais tinham visto. Uma mistura doente de cinza e branco, como mármore sendo corroído de dentro. Ele olhou para Ana, e foi a pior coisa que ela sentiu na vida. Ana! A voz dele saiu distorcida, quebrada, como se algo estivesse lutando por dentro. Você não conhece metade da verdade. Eu não sou seu irmão. Eu sou o que sobrou. Ana recuou, sentiu um nó imenso na garganta. O homem que ela amou estava ali, mas não mais humano. Ele se jogou contra o Dr. Augusto, que caiu com um grito abafado. Clara gritou, desesperada. Não, para, isso não pode acontecer. Mas Rafael se ergueu, olhos negros como um buraco, encarando Ana com uma tristeza que partia o peito. Eles mexeram demais comigo. E você é a próxima. Ana sentiu a mão tremer, o corpo inteiro paralisando. O hospital parecia implodir em volta deles. O tempo congelou, e no meio de tudo, a chuva lá fora parecia gritar com ela. Corre, antes que ainda sobre algo para salvar. Mas dentro dela, uma semente, um medo esmagador cresciam. Se o homem que jurou amar e odiar virara esse monstro, o que exatamente ela tinha se tornado? Quem afinal era Ana de verdade? E quem naquele jogo sujo ainda tinha a chave para salvar tudo ou destruir tudo de vez?
O vazio na sala se fechou como um túmulo, e ninguém se mexeu para responder, nem sequer o próprio Rafael. O silêncio era sufocante. A chuva que antes parecia um rugido implacável, agora soava distante, como um fundo irrelevante naquele quarto de hospital. Ana encarava Rafael, ou melhor, o que um dia fora ele, com os olhos arregalados, a respiração presa no peito, as mãos geladas coladas à beirada da maca. O ar parecia espesso, pesado, como se pudesse quebrar de um instante para o outro. Ele falou de novo, a voz arranhada, pesada de um jeito sobrenatural. Ana, você não é humana. Ela recuou, sentindo o chão fugir, o corpo desabando numa mistura cruel de medo e incredulidade. Mas antes que pudesse perguntar algo, a porta se escancarou, um estrondo seco que cortou o ar. Todos olharam. Um homem alto, sentado numa cadeira de rodas, entrou devagar. Apoiado numa bengala enfeitada com símbolos estranhos, tinha um cabelo branco como neve, olhos que pareciam atravessar o corpo, direto para a alma. Finalmente, ele disse, com voz firme, autoritária, arrancando um silêncio mortal. Ana piscou, tentando entender. A atenção agora estava toda nele, sua presença esmagadora e estranha dominando o ambiente. O homem fez um gesto lento e, de repente, Rafael pareceu recuar. Não fisicamente, mas na força que emanava. Era como se aquele novo personagem fosse a verdadeira fonte daquela loucura toda. Ana, você ouviu tantas mentiras. A voz dele era calma, cortante. Mas ninguém nunca te contou a verdade mais profunda. Ana sentiu um nó se formar. E qual verdade seria essa? Ela pediu, a voz mal saindo, um rio tênue de coragem. O velho sorriu, quase cruel. Você não é filha de Claire? O mundo de Ana estremeceu. Não entendeu, não podia entender. O quê? Sua verdadeira mãe nunca foi quem você conheceu. Claire era só uma peça na engrenagem. Ana, sua. Origem vai muito além daquela família corrupta que você tanto odiava. Ela engoliu a saliva, tonta, o corpo todo trêmulo. Eu sei quem você é, continuou o homem. Você é o projeto final. O verdadeiro motivo pelo qual tudo foi pensado, arquitetado desde o início. Seu pai biológico não é um mero corrupto. Ele é o líder da organização que controla todas as grandes peças deste país. Ele te colocou no jogo desde o começo. Ana sentiu algo quebrar dentro dela. Suas pernas cederam, caiu sentada no chão, o rosto queimando, as lágrimas prontas a explodir. Tudo o que acreditava, toda a dor, a traição, o amor falso, vira um cenário armado para empurrá-la até ali. Rafael não era seu irmão. O homem deu um passo, a voz fria. Ele era a cobaia que deveria te proteger e, acima de tudo, te destruir caso você saísse do controle. Ana olhou para Rafael, que mantinha os olhos negros fixos nela. Um monstro disfarçado em desespero. Sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse enfiado uma faca de gelo no meio dele. Você não é humana, Ana, o homem finalizou, mais sério do que tudo que ela já ouviu. Você é a única capaz de carregar o poder que seu pai queria transformar no governo dos sonhos dele. Uma deusa, um símbolo de controle absoluto. Mas você pode fugir disso. Pode se tornar quem quiser. O silêncio voltou, pesado, opressor. Então, Rafael tentou falar, mas saiu um grito de agonia que rompia a alma de Ana. Caiu para trás, inerte de novo. Ana sentiu o celular vibrar. Olhou, uma mensagem nova.
Eles não querem que você saiba quem é de verdade, mas a chave está onde menos espera. O olhar dela cruzou com o do homem na cadeira de rodas, que sorriu de lado. A próxima jogada não está em quem você pensa, está em quem já esteve com você o tempo todo. Ana engoliu a seco. A dor, a revolta, a confusão consumiam tudo ao redor, menos a certeza de que o chão tinha sumido por completo. E no limiar daquele caos, uma pergunta aterrorizante brotou. Se tudo o que ela sabia era mentira, e tudo o que via era manipulável, quem afinal ela realmente era? E mais assustador, quem estaria disposta a se sacrificar para puxá-la de volta ou para afundá-la de vez? O quarto escureceu, a luz piscou e a porta se fechou atrás dela. E o jogo, esse jogo mortal, só tinha começado. A luz piscava, fraca, enquanto Ana segurava o telefone com as mãos trêmulas. O quarto ainda cheirava a medo, a frio que entrava nos ossos. Rafael, vulnerável na cama, respirava com dificuldade, como se cada fôlego custasse uma eternidade. O homem na cadeira de rodas observava, seus olhos congelados como lâminas afiadas. E Clara, ali no canto, exalava um silêncio cruel, o tipo de silêncio que promete o pior. Ana sentiu o peito apertar. O nó que puxava, sufocava. Tudo que ela acreditava, tudo que amava, tinha sido uma construção de mentiras, de manipulações que se entrelaçavam dentro dela como uma prisão. Mas ainda havia uma decisão, talvez a mais dolorosa de todas. Ela se levantou, o corpo pesado, mas a mente cortante. Encostou a mão no pulso quase fraco de Rafael. Eu não sei quem eu sou. Sua voz saiu rouca, engasgada. Mas sei o que preciso fazer. O velho homem sorriu, estranho, como quem vê uma peça cair no lugar. Você sempre teve o controle, Ana. Só não sabia. A escolha é sua. Aceitar esse destino ou lutar para se tornar livre. Ana olhou para Clara, que manteve o olhar fixo, impassível como uma estátua de gelo. Por um instante o silêncio dominou tudo. Depois, ela tirou o pendrive do bolso e o jogou na mesa, como se livrasse um peso. Queda de dominação, disse Clara, a voz mais humana, menos agressiva. Sempre soube que esse dia chegaria. Naquele instante, Rafael apertou a mão dela, o gesto tão frágil quanto sincero. Ana, confia em você, só em você. A chuva batia lá fora, constante, como se lavasse o que restava daquela guerra invisível. Ana respirou fundo e, com olhar firme, conectou o pendrive no computador. Imagens começaram a rodar. Arquivos secretos, declarações, provas que nenhum inimigo poderia superar. Ela sabia que a batalha não estava só na mente ou no coração. Estava no futuro. Nas escolhas que faziam pulsar a possibilidade de reconstruir ou destruir. Ana fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha a força de quem finalmente segura as rédeas da própria vida. Rafael deu um sorriso triste e apertou a mão dela pela última vez. Vai ficar tudo bem, sussurrou ele, antes de fechar os olhos para sempre. O silêncio virou uma lâmina. Ana caiu de joelhos, sentindo a dor crua da perda. Mas, ao mesmo tempo, uma nova chama acendeu naquele peito pesado. Uma vontade feroz de entender, lutar e ir além. Clara se aproximou, leve, quase humana. Você não está sozinha. Nunca esteve. Mas saiba, a verdade tem um preço. Está pronta para pagar? Ana olhou para ela, para o velho,
para as sombras que caíam junto com a chuva lá fora. O mundo podia estar desabando, mas tinha algo ali dentro que ainda resistia. Estou pronta, disse com voz firme. Mas no meu jogo, eu decido as regras. E naquele hospital silencioso, onde a guerra entre sangue, mentira e poder tinha chegado ao ponto final, Ana deu o primeiro passo para um futuro incerto e perigoso. Porque no fim das contas, a pergunta que não cabia mais dentro dela era só uma: quem afinal controlava o jogo? E quem ainda estava por vir? Agora preste atenção aqui. Se você quer ficar ligado nas próximas histórias e não perder nadinha desse universo cheio de segredos, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe o YouTube te trair e apagar sua inscrição sem aviso. E, por favor, esmague o botão de like agora mesmo. Seu like é o combustível que faz o canal crescer e traz mais histórias como essa direto para você. Quero ver a seção de comentários inundada de reações, teorias e tudo o que você está sentindo depois desse final. Me conta tudo. Toda a sua opinião faz diferença e ajuda muito. Ah, e não esquece, compartilhe esse vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho de arrepiar. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs sabem o valor de manter o canal vivo com essas atitudes. Vamos juntos nessa? Eu conto com você!